privadas de liberdade e trazem, por exemplo, que são estritamente proibidas as medidas de isolamento das mulheres grávidas. Isso merece um destaque aqui, que apesar dessa regra, elas vão para o isolamento, tanto vão para o isolamento que nós acabamos de ver o caso da Bárbara, né, que teve o filho no isolamento, o que viola categoricamente essas regras internacionais que falam da proibição de isolamento das mulheres. Elas já estavam com a gravidez bastante avançada. Das mães que convivam com os filhos no interior dos estabelecimentos de privação de liberdade e das crianças privadas de liberdade. Principais queixas: falta d'água para tomar banho. Talavera Bruce vive sem água. Fato. Eu já fui lá inúmeras vezes sem água. Assim, é um problema. Na verdade, o complexo de Jericinó como um todo sofre de falta d'água. Tá? Mas no Talavera Bruce, essa falta d'água, de novo, tem consequências ainda maiores. Porque uma prisão feminina sem água causa, sem dúvida, ainda mais problemas para as mulheres. Má qualidade da comida. Não há, evidentemente, assim, acho que é até desnecessário dizer, mas é bom registrar, não há uma alimentação específica para as grávidas do ponto de vista nutricional. Elas vão comer a mesma alimentação de todos, e nós sabemos que as mulheres gestantes precisam de uma alimentação específica que garanta todos os nutrientes, até porque elas não vão receber vitamina de ácido fólico e de todas as outras vitaminas pré-natais, aquelas vitaminas que as mulheres em geral, vitamina E, ácido fólico, todas as vitaminas que as mulheres tomam quando grávidas. Elas, evidentemente, que não recebem essas vitaminas. Então, seria mais importante ainda ter uma alimentação nutricional diferenciada, mas também não recebe essa alimentação nutricional diferenciada. Precárias condições de higiene do local e o atendimento médico foi um dos assuntos mais mal avaliados pelas mulheres. Denúncias de agressões e opressões. Houve queixas acerca do tratamento recebido pelas mulheres presas por agentes penitenciários e agentes do Serviço de Operações Especiais da SEAP, o SOI. Relatos de agressões físicas e verbais, violação ao direito à intimidade das mulheres, uso indevido de algemas, inclusive no parto. O Estado do Rio de Janeiro acaba de aprovar uma lei que proíbe o uso de algemas durante o parto. Gente, é inacreditável que seja necessária uma lei para proibir o uso de algemas durante o parto. Isso é assustador, mas então que bom que pelo menos a LERJ aprovou essa lei para ver se a gente consegue acabar com essa coisa do parto algemada. Nós recebemos relatos na pesquisa de mulheres algemadas não só durante o parto, como também no processo de amamentação. Então, amamentar o filho algemada também há de ser uma enorme violação aos direitos das mulheres. Palavras como barriga de lombriga, mocréia, mentirosa, presa não tem direito foram narradas pelas presas e praticamente todas as mulheres denunciaram algum tipo de violação de seus direitos durante o cumprimento da sua pena como um todo, seja por agentes do SOI, seja por agente penitenciário, seja por policiais, enfim, desde o momento aí da prisão. Demora no transporte. Alguns relatos, eu separei só alguns e eu já me encaminho aqui para o encerramento. Alguns relatos que nós consideramos mais preocupantes. Comecei a sentir dor desde a madrugada. Quando foi pela manhã, eu pedi para chamar a SOI, porque eu ia ganhar o neném. Aí a guarda pediu para eu aguardar um pouco, pois ia ter a troca de plantão às 9 e iam me buscar. Nisso, me chamaram para eu ir ao ambulatório, pois achavam que eu não estava sentindo tanta dor para meu filho nascer. Falaram que ia fazer o pedido da emergência novamente e já eram 10 e pouco da manhã. Aí me mandaram para a cela de novo. Quando foi 2 horas da tarde, 14h50, minha bolsa estourou e eu estava na cela. Só nessa hora que chamaram o SOI. E o SOI chegou às 15 horas. 15h15, eu estava dentro do carro e ela nasceu. A SOI disse: não fica fazendo força não, que você vai arrumar ideia. Mas eu continuei fazendo, porque vi que ia nascer. Quando o SOI viu a cabecinha da minha filha, ela segurou para mim, mas eu tive a minha filha praticamente sozinha. Algemas. A SOI demora muito a chegar, quando vem. No hospital, eu dormi algemada e amamentei o meu filho algemada. A enfermeira perguntou se eu tinha alguma coisa e o SOI foi e falou: já viu presa ter alguma coisa? Presa não tem direito a nada. Depois do parto, comecei a dar hemorragia e ele me algemou no corredor. Fiquei passando mal, ali, algemada. Eles tentaram fazer parto normal em mim, mas não tinha passagem. Estava com muita dor. Sentei no carro. A SOI achou um absurdo eu estar sentada e me algemou. Disse que meu neném ia nascer e cair no chão. Depois, quando tive meu filho, à noitinha, eu estava deitada para dormir e eles me algemaram. Não dava para trocar a fralda do meu filho, nem amamentar ele. Mulheres presas no Brasil. Dados gerais.
são 37.380, 6,7% dos presos. Presas em regime fechado, 44,7%, cumprindo penas de até 8 anos, 54%, das quais 35% receberam penas entre 4 e 8 anos, ou seja, que autorizaria um regime semiaberto, que, repito, praticamente não existe no estado do Rio de Janeiro. São jovens entre 18 e 29 anos, 50%, solteiras, 57%. Vejam que o dado do Rio de Janeiro, da nossa pesquisa, é ainda mais significativo em relação a esses números de presas jovens. 30% são presas cautelares, 68% são negras. Esses dados ficam bastante semelhantes aos nossos, os dados nacionais, e esses em relação a mulheres negras. 50% do ensino fundamental incompleto, nosso número foi ainda maior, quase todas as que pesquisamos, repito, não tinham o ensino fundamental completo. 14% fundamental completo. 80% das presas no Brasil são mães. Respondem por tráfico de drogas, 58%, sendo 72% em São Paulo. Mulheres presas no Rio de Janeiro, são 4.139, 10,5% do total de presos, superior à média nacional, pois como eu já mostrei aqui, 86% das presas são mulheres negras no estado do Rio de Janeiro. Aqui eu boto um gráfico do crescimento da população feminina nos últimos anos, para vocês verem como cresceu de 2000 a 2014. Teve um aumento de 567% do número de mulheres presas entre 2000 e 2014. Isso é muito assustador, porque a população carcerária masculina não cresceu tanto quanto a feminina nos últimos anos, e isso eu atribuo especialmente ao aprisionamento por tráfico de drogas. Sem dúvida alguma, a lei de drogas contribuiu bastante para esse aumento do aprisionamento feminino. Tipo de crime. 63,4% afirmou estar sendo processada ou ter sido condenada por crimes ligados a drogas. 46,3% só por tráfico. Entre tráfico mesmo, assim, porque as outras são outros crimes ligados ao tráfico de drogas. Entre as grávidas, 70,9% respondem por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Gente, isso é muito assustador. A gente precisa rever esse aprisionamento por tráfico de drogas. No Brasil, temos 58% das mulheres respondendo por tráfico. E aí eu, de novo, assim, peço um parênteses. O tráfico, ele é desrespeitoso aos direitos das mulheres, digamos assim, tal qual como qualquer outro emprego regular no país. Né? Ali também existe o machismo, e também existe a dificuldade da mulher ascender no tráfico de drogas, como existe para ascender no sistema, no mercado comum. Tá? Então, elas não ocupam realmente as posições de maior destaque no tráfico de drogas, ficam, na maior parte das vezes, nas posições mais vulneráveis, e por estarem nas posições mais vulneráveis, também não recebem o apoio do tráfico quando são presas. Porque os grandes traficantes, os médios para maiores, quando presos, o tráfico de drogas dá o apoio. Né? Vai lá, designa um advogado, né? vai lá ver o que aconteceu, enfim. Existe um apoio depois do momento da prisão, até durante o cumprimento da pena. Você vê as grandes, Comando Vermelho, Terceiro Comando, mantendo o sujeito preso, né? E mantendo a família do sujeito quando ele está preso também. Isso é comuníssimo acontecer. Mas não acontece com as mulheres. Quando elas são presas, o tráfico as considera descartáveis. E aí é por isso que elas estão ainda numa situação de mais vulnerabilidade ainda do que todos os outros homens presos por tráfico. Isso é muito preocupante, porque elas acabam ficando lá completamente abandonadas e as suas famílias também abandonadas. Eu não vejo o tráfico dar esse apoio, né, que você vê dar aos homens presos por tráfico de drogas. Então aqui temos alguns dos crimes, né, formação de quadrilha, tráfico e porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, 46,30%. Posição no tráfico e tipo de droga. 37% das condenações delas por tráfico envolvendo cocaína e 22,2% maconha, preponderando posições subalternas. Apenas uma mulher das entrevistadas aduziu ter sido gerente da Boca, e 6 delas, 14,6%, foram presas tentando entrar no presídio portando drogas. Na maior parte das vezes para os seus companheiros que lá estão presos. Né? Aqui a gente vê que 33% é mula,
né, que são aquelas mulheres que colocam a droga dentro do corpo, transportam essa droga, especialmente internacionalmente, né, são presas nos aeroportos. Consumidora 11%, vendedora 11%, bucha 11%, cúmplice, né, considerado como cúmplice 8%, gerente 4%, que era essa única mulher aí que disse ter sido gerente. Considerações finais. Essa visão sobre as mulheres encarceradas, especialmente aquelas que experimentam a gravidez e o nascimento de seus filhos na prisão, constitui um dos aspectos mais perversos da opção por uma política criminal repressiva, com foco preferencial na pena privativa de liberdade. Se a situação das mulheres presas configura uma dupla sanção, por ela ser considerada como criminosa, e ainda mais pelo estigma de mulher criminosa, que ousou violar a lei dos homens numa sociedade patriarcal, no caso de grávidas e de mães de filhos pequenos, estas ainda recebem mais uma punição. São também privadas da convivência com seus filhos, com todas as consequências sociais que decorrem desse distanciamento. Então, por isso, nós fazemos as seguintes recomendações. Indulto para mulheres presas, nós assinamos, vocês devem ter visto, circulou um manifesto organizado pela doutora Kenarik, que é uma juíza de São Paulo, da Associação de Juízes pela Democracia, pelo indulto às mulheres no próximo dia 8 de março. Isso já foi um pedido para o decreto de indulto de dezembro. Veio previsto, mas de uma forma muito tímida, então foi reforçado o pedido de indulto para mulheres com hipótese de extinção da punibilidade, prevista no 107.2, né, que é concedido pela Presidente da República. Consideramos que o indulto, a comutação, deva ter parâmetros específicos sobre a questão da mulher. Isso é importante que tenha esse recorte de gênero, especialmente porque nos últimos anos o indulto não completou devidamente as mulheres presas, os números foram muito insignificantes, especialmente porque os decretos de indulto proíbem indulto e comutação da pena para tráfico de drogas. Se nós temos a maior parte das mulheres presas por tráfico de drogas, elas acabam não recebendo esse benefício, nem do indulto nem da comutação. Em 2008, foram apenas 58 mulheres atendidas por indulto em todo o país. Em 2009, foram 64, em 2010, foram 109. Pedido de inclusão dentre as hipóteses de indultos, né, das condenadas por tráfico de drogas, que tenham apenas até 5 anos, das mulheres com filhos menores de 18 anos e que nessas situações leve-se em conta um menor período de pena cumprida para sua concessão, priorizando-se assim a relação dos filhos com as mães e poupando-se as crianças e adolescentes o máximo possível dessas consequências do aprisionamento das mulheres. Por fim, eu peço que toda a plateia, que todos os presentes, nos enviem recomendações para que nós possamos acrescentar nas conclusões da pesquisa. Nós criamos um e-mail, encarceramentofeminino@gmail.com, para receber essas sugestões e para acrescentar como sugestões a serem enviadas para o secretário de Administração Penitenciária, para o diretor do DEPEN, enfim, como medidas políticas para mulheres no estado do Rio de Janeiro. De pronto, já que estamos na casa, né, da Justiça, na Emerge, eu coloco a necessidade, repito, de nós priorizarmos penas alternativas a essas mulheres, deixarmos o encarceramento feminino realmente só para aqueles casos que seja inevitável a prisão privativa de liberdade, possa ter prisão domiciliar, monitoramento eletrônico, qualquer outra medida alternativa, na maior medida possível, e que o Tribunal de Justiça também se engaje na campanha pela implementação de uma unidade de regime semiaberto no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela atenção de todos.